E aí, pessoal do Histórico Concursos, tudo bem? Professor Alberto Garcia. Hoje nós vamos trabalhar as origens de Itabaiana, né, professor? Olha só o concurso aí de Itabaiana na porta. E aí, o que é que tem, professor? O que é que tem? O seguinte: o que nós vamos analisar aqui nesta mini aula é a evolução histórica até a portinha ali do processo contemporâneo de Itabaiana. Como assim, professor? Não entendi. Aquela fase de formação, quando Itabaiana ela passou a ter uma importância dentro da história de Sergipe, não é isso? Por quê? Veja bem, quando você começa a estudar sobre o município, normalmente eles colocam assim, conhecimentos regionais. Então, o conhecimento regional, ele é um conhecimento lógico da cidade, porém, eu tenho que ter uma basezinha da história de Sergipe para eu entender o que estava acontecendo. Eu vou falar alguns fatos aqui que você vai chegar assim e falar, mas peraí, isso aí não é relacionado a outra cidade, mas você vai entender o porquê que eu vou aqui mencionar outra cidade, tá certo? Professor, vamos começar aqui a conversar? Vamos lá. Eu quero falar sobre o quê, professor? Eu quero falar sobre as origens, como foi que a cidade surgiu, né, professor? E no século XVII, aí você fala assim, professor, tem alguma importância eu saber desse negócio aqui do século XVII? Tem sim. Se você já estudou essa parte da história de Sergipe, você sabe muito bem que foi durante o século XVII que os holandeses passaram aqui para o Sergipe. E o que é que tem, professor? O que é que tem? O seguinte, foi a partir dessa passagem dos holandeses e a necessidade da recuperação econômica, ó. Por que recuperação? Porque quando os holandeses passaram por aqui, eles praticamente devastaram nossa economia. Então eu precisava, de alguma forma, alguma maneira aqui, recuperar essa economia. E aí o que acontece, professor? Começa a colonização do interior do estado de Sergipe, a região do Agreste e do Sertão Sergipano. E como você aí do outro lado sabe muito bem, Itabaiana é a porta do Agreste de Sergipe, né, professor? É a primeira cidade ali, ó, da região do Agreste Sergipano, né? Ela está bem no centro de Sergipe, se a gente for analisar, mas aí são outros aspectos. E tem o seguinte, neste primeiro momento aqui, ó, quando Itabaiana começa a ser colonizada, essa região era chamada de Caatinga de Aires da Rocha. Professor, eu nunca entendi muito bem por que desse negócio. Veja só. Quando Sergipe começou a ser colonizado, cada faixa de terra, que era chamada de sesmaria, ela era entregue a uma determinada pessoa. Aires da Rocha foi justamente um desses portugueses que recebeu esse território que hoje compõe a região que é Itabaiana. Você pode encontrar em alguns livros o nome o quê? Caatingas de Aires da Rocha ou Sertões de Aires da Rocha. Professor, qual dos dois está correto? Ambos, tá? Porque os dois significam interior, né, professor? Então eu estou saindo do litoral e indo para o interior. Então, esse foi o primeiro nome dado à Itabaiana, reconhecida pela coroa portuguesa, né, professor? Isso. Na condição de quê? Na condição de sesmaria. E como eu já disse aqui a vocês, muito dessa história aqui que nós estamos analisando, ela começa justamente no princípio da passagem dos holandeses aqui para o Sergipe. E o que é que tem, professor? Bom, como os holandeses passaram na região próxima ao litoral, os sergipanos, a pedido do conde de Banuolo, que fez a nossa defesa aqui, né, de Sergipe contra os holandeses, ele falou assim, nós temos que guardar comida. Por quê? Porque o que sobrar a gente vai tacar fogo, a gente vai destruir, a gente vai matar o gado, a gente tem que dar um jeito de esconder a comida dos holandeses. Veja o que aconteceu. Em 1637, justamente no período da passagem dos holandeses, Itabaiana passa a ser reconhecida por esse nome aqui, ó, o celeiro de Sergipe. Por quê, professor? Porque guardou o alimento, a comida para a sobrevivência de Sergipe. Senão teria sido um caos, a população teria passado assim por mais dificuldades, o povo passando fome, gente morrendo de fome, porque o holandês não ia deixar nada para a gente não, né? E aí o que aconteceu, professor? Aconteceu o seguinte, o conde de Banuolo,
ele pediu ajuda, atenção agora, a um francês que estava rodando por aqui, né, chamado Simão Dias. Aí você fala assim, peraí, professor, o senhor está falando de Itabaiana ou o senhor está falando da cidade de Simão Dias? Calma, cara pálida, presta atenção que eu vou dizer aqui para vocês. Simão Dias, o francês, ele foi contratado para esconder o gado dos holandeses. Aí ele fez o quê? Ele subiu aquela região ali, né, onde é a Serra de Itabaiana, e aí ele começou a falar, não, eu vou para matas que tem ali entre Itabaiana, Lagarto e Simão Dias, e vou começar a colocar o gado ali escondido dos holandeses. Ah, professor, depois Simão Dias vai fundar uma localidade que leva o nome dele. Então, professor, eu posso encontrar na minha prova o nome Simão Dias? Pode sim, e principalmente quando mencionar a questão do gado. Atenção, se ele mencionar de forma geral Sergipe e gado, é Garcia Dávila. Se ele falar de Itabaiana, ele vai falar de quem, professor? De Simão Dias. Já anotou aí? Beleza. E aí o que aconteceu, professor? Aconteceu o seguinte, como os holandeses passaram, a gente passou o quê, professor? Sem ser redundante, já sendo aqui, né? Há praticamente um século, 100 anos, para a gente poder se recuperar economicamente, Itabaiana ficou ali na dela, ó, fazendo comércio entre eles mesmos. Quem, professor? Entre o povo de Itabaiana, Saco da Ribeira, que é Ribeirópolis, não é isso? Pé do Banco, que é Siriri, tá certo? Areia Branca, né, professor? Então, eles começaram a fazer comércio entre eles e rodar o dinheiro ali entre eles. Então, o itabaianense, que tem essa fama do comércio, ele conseguiu, a partir desse momento, desenvolver a economia para não passar para aquele, né, processo de pobreza que Sergipe estava assim, né, passando devido aos holandeses. E aí o que aconteceu, professor? Aconteceu o seguinte, o território que hoje compõe Itabaiana, ela foi comprada por uma irmandade católica, que é a Irmandade das Almas. Professor, que irmandade é essa? Veja bem, é uma irmandade católica que tem o hábito de rezar pela alma dos falecidos. Isso ainda existe lá em Lagarto. Hoje, professor, hoje nós temos a Irmandade das Almas também lá em Lagarto, né? Lá tem outro nome, mas, bom. E aí, veja bem, essa Irmandade de Almas, né, das Almas, eles resolveram fazer o seguinte, vamos fundar uma cidade, uma igreja, já que é, né, um grupo católico, vamos fundar uma igreja, porque existia a chamada Igreja Velha. Aí lá, no curso completo, você vai entender bem a diferença dessas duas igrejas. E quando eles fundaram a nova igreja, né, que é a igreja de Santo Antônio e Almas de Itabaiana, por isso que tem esse nome, a cidade, né, professor? Devido a essa irmandade, ela passa a ter uma configuração administrativa. Como assim, professor? Naquela época, você, para fundar uma cidade, tinha que ter autorização da Igreja Católica também. Então, quando a Irmandade compra, né, aquele território ali, Itabaiana ela passa a ter o título de vila, ou seja, ela passa a ter um título administrativo. E durante todo o século XVIII, né, a economia de Itabaiana foi se desenvolvendo, ela foi crescendo aos pouquinhos, né, professor, ganhando importância política, até que no século XIX ela vai se destacar pela produção de quê, professor? De algodão. Veja o que eu vou dizer aqui para vocês. Se você pesquisar sobre a economia sergipana hoje, você vai ver que o algodão praticamente ele é inexistente aqui em Sergipe. Mas no século XIX, aí como eu já disse aqui, se você já estudou a história de Sergipe, você sabe que no século XIX dois produtos se destacaram. Um foi a cana, na região do Vale do Cotigüiba, e o outro foi o algodão, né, que via da região de onde, professor? Do Médio, né, do Alto e do Médio São Francisco, não é isso? Da região do Sertão. E aí Itabaiana entrou nessa, né, vamos dizer assim, nessa onda aí também de plantar algodão, e no século XIX ela se destaca nessa produção de algodão. Tanto que a linha de trem que saía de Propriá, ela subia até Itabaiana, chegava até Pedra Mole, e depois descia até Aracaju, e de Aracaju ela seguia
em direção à Bahia, tá certo? Mas eu tenho que lembrar o quê, professor? Eu tenho duas informações aqui para vocês. O que é? Olha aqui, ó. A primeira fonte econômica de Itabaiana, a segunda fonte econômica de Itabaiana, que foi o quê, professor? O algodão, não esqueçam disso, tá certo? E aí o que acontece, professor? Acontece o seguinte, que no século XIX, devido a destaque do algodão, no dia 28 de agosto de 1888, Itabaiana, ela se emancipa, ela é, elevada à categoria de cidade. Para aqui um pouquinho. Ela começa a ser colonizada por Catinga de Aires, ela passa a ser reconhecida como celeiro de Sergipe na época da passagem dos holandeses, entendi, professor? Quando a Irmandade das Almas compra e constrói a nova igreja, né, ela passa a ser o quê, professor? Ela passa a ser uma vila, porque passa a ter uma paróquia. No século XIX, depois que do período de recuperação, ela se destaca na produção de quê? De algodão, e aí ela passa a ser elevada à categoria de vila. Tem dinheiro, a politicagem ganhou força, né, professor? Os políticos viram assim a oportunidade de quê? De ser uma cidade independente. Agora, antes de eu passar aqui para a parte final da nossa aula, preste atenção numa coisa. Itabaiana, ela tem uma fama da questão do ouro, não é verdade? Só que não. Como assim, professor? Não. Pode cair na sua prova sobre a questão da mineração, mas não foi a mineração do ouro. Então foi da prata, né, professor? Também não. O produto que foi explorado naquela região foi um negócio chamado salitre, né, que era um dos componentes para a fabricação de pólvora, já que eu precisava fabricar a pólvora aqui para evitar até novas invasões. Só que surgiu um cidadão chamado Belchior Dias Moreira, né? Em alguns livros traz como Moreira, mas é Moreira. E Belchior Dias Moreira, ele foi até a Serra de Itabaiana dizendo que havia encontrado ouro nessa região aqui, né? E aí o que acontece? Veja bem, como tem aqui no próprio tema aqui do texto, não passa de uma lenda. Belchior Dias Moreira se perde na região de Itabaiana, muito provavelmente atacado pelos indígenas, tenha morrido naquela região, tá certo? Mas dizer que Itabaiana teve um ciclo minerador de ouro ou de prata, que estavam procurando minas de prata também, tá errado, certo? O que eles podem cobrar na prova de vocês é a extração do salitre. E você já sabe para que serve o salitre. Professor, quando chega no século XX, Itabaiana, ela ganha uma importância tão grande devido ao comércio, uma cidade que produzia, né, professor, em todos os sentidos aqui, e essa produção nos povoados, o Carrilho, por exemplo, aquela região ali, né, que até hoje produz grandes quantidades de quê, professor? De castanha de caju ali, você vai lá, compra açucarada, sem açúcar, com caju, sem caju, de todo jeito você encontra ali. E outros povoados também desenvolveram uma economia própria. E isso vai ter um destaque fortíssimo com a construção aqui, da BR-235. Quando a BR-235 passa por Itabaiana, Itabaiana dá aquele boom no comércio e passa a ser reconhecida como a principal potência comercial do agreste sergipano. Quer dizer, então, professor, que isso aí é uma outra informação importante. O comércio mesmo de Itabaiana, no século XX, reparem, não estou mais no século XIX mais, não estou falando mais de algodão, mais nada, estou falando do comércio geral aqui, né? Ele vai ganhar impulso com a construção dessa rodovia aqui, que corta justamente essa região que hoje, né, ali você passa por Areia Branca, você passa por Itabaiana, você passa por Ribeirópolis, você passa por Carira, até a divisa lá, né, com a Bahia. Tá certo? Professor, então isso aqui praticamente foi o quê? Foi um divisor de águas da história de Itabaiana. Então, gente, essa mini aula aqui, ela é uma base para esclarecer e você
o quê? Observar, assista mais de uma vez, para você observar que aqui é a base, a evolução histórica de Itabaiana, de quando era uma simples, o quê, professor? Sesmaria, uma freguesia, vila, cidade, fontes comerciais, vultos, né? Pessoas, personagens que a gente nem pensava que estavam ligados à Itabaiana, que foi o caso de Simão Dias, e aí você vê que faz parte das origens históricas de Itabaiana. Tá certo? Professor, temos um curso completo, temos o curso completo. Depois a gente conversa a respeito disso, mas já tem uma plataforma já prontinha lá. Lógico que a gente sempre faz uma coisa para ajudar o professor, ajudar, né, o colega que está aí do outro lado, você que vai fazer de outros cargos também, tem um material exclusivo para vocês. Tá bom? Professor Alberto Garcia, deixa um abraço, gente. Até nosso próximo encontro. Tchau.